Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana nós estamos compartilhando devocionais debaixo do tema identidade e propósito. Nós vimos ontem aquelas escrituras de 2 Coríntios capítulo 5, falando sobre a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. E o quanto é importante nós entendermos o novo nascimento e alimentarmos essa verdade em nosso coração todos os dias, crendo que de fato nós nascemos de novo. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está ali no Evangelho de João, no capítulo 1, os versículos 12 e 13. Está escrito assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amados, todo aquele que crê em Cristo Jesus tem o direito de se tornar o quê? Filho de Deus. E essa pessoa não foi gerada de forma natural, mas de forma espiritual. Ela nasceu de Deus. Mas talvez essa identidade de filhos de Deus fique um pouquinho nebulosa na nossa caminhada, porque nós olhamos no espelho e vemos a mesma pessoa. Mas, amados, nós precisamos entender essa vida pela fé até que se cumpra tudo o que Jesus Cristo realizou. A obra que ele realizou foi completa. Mas nós esperamos, ansiamos a redenção do nosso corpo, é a única coisa que falta. O corpo glorificado, porque esse corpo aqui não herdará o reino de Deus, mas o corpo glorificado sim, e então veremos o Senhor como ele é. Amados, e nessa trajetória até que estejamos com o Senhor para sempre, essa nossa trajetória terrena aqui, nós vivemos ela pela fé. Fé na suficiência do que Cristo Jesus realizou. Então nós precisamos confiar, crer que a obra que Cristo Jesus realizou foi suficiente para nos gerar de novo, para nos dar essa nova vida, para nos adotar como filhos de Deus. Eu falei ontem que se nós não entendermos o novo nascimento, fica difícil nós entendermos a nossa identidade de filhos de Deus. Por quê? Porque nós nascemos de novo e a nossa identidade está atrelada a essa nova vida. Olha o que fala aqui, que nós nascemos e não foi por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nós nascemos de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus nasceu de Deus. Nós recebemos uma nova vida que é completamente espiritual e perfeita. Tão perfeita que o Senhor veio habitar em nós. O Senhor habita onde? Em nosso espírito, que é o nosso eu verdadeiro. E nós precisamos entender isso e receber pela fé, acreditar. Eu vejo muitos irmãos em Cristo que dizem crer em Cristo dizendo assim: eu preciso nascer de novo. Não, amados, você já nasceu de novo. Creia que você já nasceu de novo. O que você precisa é crer que você já nasceu e desenvolver a vida do novo nascimento. Por quê? Porque nós achamos que não nascemos de novo por causa dos erros que cometemos. Amados, o novo nascimento não está relacionado aos nossos erros e acertos, não é mérito nosso, é obra de Deus. Foi Cristo Jesus quem realizou a obra para que nós pudéssemos nascer de novo. E nós lemos aqui que todo aquele que recebeu a Cristo Jesus, que creu em Cristo Jesus, tem o direito de se tornar filho de Deus e é uma pessoa que não nasceu pela vontade humana, mas nasceu de Deus. Não é obra nossa, não é mérito nosso, não é pela nossa carne, pelo nosso poder, pela nossa força, amados. É pelo poder, pela força, pela capacidade, pela obra que Cristo Jesus realizou. O que precisamos é simplesmente receber pela fé. Senhor, eu creio que a tua obra foi completa. Me perdoou, me redimiu, me regenerou. Ou seja, me deu uma nova vida. Eu confio nisso e eu quero viver essa nova vida. Ajuda-me, ensina-me a viver a nova vida que o Senhor conquistou para mim.
Se você crê em Cristo Jesus, meu irmão, você já nasceu de novo. Você não vai nascer um dia. Se você crê, você já nasceu. E se você já nasceu de novo, você só precisa aprender a desenvolver a vida do novo nascimento. Você precisa aprender a aplicar no seu dia a dia a sua identidade de filho de Deus. Não é pelo que acertamos ou pelo que erramos, é pela obra de Cristo. Começamos a compreender isso, quando começamos a compreender isso, a nossa vida muda. Aí quando erramos, nós entendemos, Senhor, eu ainda estou vivendo conforme a estrutura mental da minha velha vida, eu não quero mais viver assim. Ajuda-me, ensina-me a colocar em prática a nova vida que o Senhor me deu, a identidade que o Senhor me deu como teu filho, como tua filha. E amados, isso vai se desenvolvendo à medida que nós nos relacionamos com o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo encoraja os cristãos a quê? A mudarem, a terem os seus pensamentos transformados. Porque se nós continuarmos pensando como a velha criatura pensava, quais serão as atitudes da velha criatura? Mas se nós começarmos a pensar, desenvolver uma estrutura mental conforme Deus pensa, a nova vida, os pensamentos da nova vida em Cristo Jesus, nós começaremos a quê? A manifestar a vida do novo nascimento. Por isso que eu disse que nós precisamos aprender a desenvolver a nova vida. Já nascemos de novo, isso é fato. Todo aquele que crê nasceu de novo. O que precisamos é aprender a desenvolver, e desenvolvemos essa vida à medida que nos relacionamos com Deus, por meio da oração, por meio da palavra, por meio do louvor. Não tem como manifestarmos a vida que foi depositada em nosso interior sem alimentá-la. Tem um texto de 1 João que diz que foi depositado em nós a semente divina. 1 João 3,9, quando vai falar que alguém que nasceu de novo não pode viver na prática do pecado, ou seja, o pecado não é algo mais confortável para quem nasceu de novo. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Ou seja, a vida de Deus foi depositada em nós, mas foi depositada em nós em forma de semente. Nós precisamos o quê? Regar essa semente, alimentar essa semente para que ela se manifeste, para que os frutos dessa semente cresçam e se manifestem. Nós já nascemos de novo, nós já somos filhos de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus é filho de Deus. Você já tem isso já é seu. Não deixe que ninguém roube essa verdade do seu coração. Não deixe que ninguém coloque isso em dúvida. Não deixe que as mentiras do diabo coloquem essa verdade em dúvida no seu coração. Você já nasceu de novo e você já é filho de Deus. O que nós precisamos é nos render para aprender de Deus a colocar em prática essa vida. Amados, eu quero encorajar vocês a terem um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Quando lemos a palavra, quando oramos, quando louvamos ao Senhor, quando nos relacionamos com Deus, nós vamos sendo aperfeiçoados. Essa vida que já foi depositada em nós vai sendo liberada cada vez mais. Os rios do Espírito que já foram depositados em nós querem fluir. Mas só nós podemos impedir isso. Só nós somos aqueles que impedem o fluir de Deus na nossa vida. Você sabia que é só você que pode impedir? O diabo não tem esse poder. Porque se você determinar quando eu digo fazer, levar a sua vida de propósito. Porque a vida cristã ela precisa ser vivida de forma intencional, proposital. Não é assim, deixa a vida me levar. Não é assim. Nós, de propósito, determino aqui todos os dias da minha vida. Não é determinar na palavra, sabe, amados? Eu determino em nome de Jesus. Não é isso que eu estou falando. Eu determino que hoje eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou viver essa palavra e eu vou lá e faço isso. Mesmo que eu não esteja com vontade, mesmo que eu não esteja sentindo vontade de orar, eu vou orar. Amados, essa nossa vida precisa ser intencional. Aí sim, a identidade do Senhor vai sendo firmada em nosso coração.
identidade de filho amado, filha amada. E aí nós começamos a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós vivermos. E a nossa identidade, como eu falei ontem, está completamente relacionada ao entendimento de que nós nascemos de novo. Nós nascemos de Deus, somos filhos de Deus e o Senhor quer firmar isso no nosso coração. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua obra completa. O Senhor efetuou uma obra e obra completa de redenção, de regeneração. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós compreendamos a tua obra. Traz essa revelação no mais íntimo do nosso ser. Espírito Santo, nos faz compreender que nós nascemos de novo e fomos adotados como filhos de Deus. Nos faz compreender que não é na força do nosso braço, que não é pelo nosso próprio mérito, que não é por aquilo que acertamos ou erramos, mas é pela obra de Cristo Jesus. Foi o Senhor quem efetuou uma obra para que nós fôssemos adotados como seus filhos. Foi o Senhor quem fez uma obra para que nós pudéssemos ser regenerados, ou seja, nos tornássemos uma nova criação. Pai, que eu e os meus irmãos compreendamos isso, que a nossa identidade está vinculada à sua obra, à perfeição da sua obra. Somos teus filhos porque Cristo Jesus fez uma obra completa e perfeita. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver essa nossa identidade de filhos de Deus, não confiando em nós mesmos, na nossa própria capacidade, na nossa carne, mas confiando na obra de Cristo, confiando que o que Cristo fez foi perfeito e suficiente para nos tornar seus filhos. Senhor, que eu e os meus irmãos compreendamos que a capacidade para levarmos uma vida santa, justa e reta vem do Senhor. Assim como já vimos na semana passada, é a tua graça que nos ensina a viver de maneira santa. Pai, que eu e os meus irmãos compreendamos que a nossa identidade está vinculada à sua obra, que a nossa identidade está atrelada ao que o Senhor fez. Pai, que eu e os meus irmãos possamos viver uma fé genuína, suficiente na obra de Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos possamos compreender de fato quem somos em Deus. Senhor, que eu e os meus irmãos possamos fluir em Ti, Senhor. Que de nós os Seus rios fluam, como rios de água viva jorrando através de nós, invadindo as pessoas ao nosso redor, inundando tudo ao nosso redor. Que eu e os meus irmãos deixemos de lado toda comparação, toda inveja, toda divisão e possamos compreender que o Senhor tem algo especial e único para cada um de nós. Que nós possamos compreender a nossa identidade, para que nós possamos viver o nosso propósito, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.